Brasil acabou de ser invadido. A gente tem um grupo de pessoas invadindo o Brasil e dizendo que eles compraram as nossas terras. E aí eu te pergunto, comprar como? Como assim compraram o lugar que a gente mora, se não estava à venda? E aí o tempo passa, as coisas começam a desandar, de pouco em pouco o território brasileiro vai diminuindo, e aí aqueles grupos que já eram um problema no nosso território, tipo as milícias, tipo esses grupos paralelos de poder, esses mesmos grupos começam de alguma forma a brigar com essa galera que tá tentando tomar o território. Mas assim como essa galera da milícia, desses grupos paralelos estão tentando brigar com essa galera, existem civis, pessoas como eu e você que não estão aceitando que as nossas terras estão sendo tomadas por um outro estado. Ou seja, existem dois espaços. Existe um espaço em que tem essa galera que a gente não concorda e tem eu que sou civil e tô aqui brigando para ter o meu país. E agora você imagina que a religião principal daqui da gente do Brasil é uma religião que é tida como religião de bandido, religião de terrorista. E o grupo que tá tentando dominar o nosso país utiliza dinheiro para poder conseguir financiar a ideia pro mundo inteiro de que eles são progressistas, de que eles são bonzinhos. E olha, isso não tem nada a ver com a religião deles. Isso tem a ver com o que eles querem vender pro mundo. Nós não estamos brigando para que esse grupo também tenha a sua religião demonizada. Nós queremos um estado que todos possam conviver. E se eu trocar o nome de Brasil para Palestina? Você consegue entender que esses tipos de associações que são feitas pela nossa mídia não são apenas coisas que são completamente pensadas de se fazer, como também são financiadas. Se eles quisessem invadir o Brasil, existiriam diversos grupos diferentes, independente de tamanho desses grupos, que estariam brigando contra esses grupos que querem invadir o país. E aí eu te pergunto se faz algum sentido você dizer que todo brasileiro lutando contra a invasão do próprio país é miliciano, é do sei lá o quê, sabe? Não faz sentido nenhum essa retórica. E aí eu te pergunto por que as pessoas compraram de que todo palestino está com o Hamas. Simples, venderam pra você que isso é a realidade. Venderam pra você que um conflito como esse, em que você tinha um grupo de pessoas que estavam ali naquela terra, são bandidos. E existem, assim, outros fatores que são importantes pra gente entender também. Os Estados Unidos da América, durante muito tempo, vendeu pra gente que tudo que está no Oriente Médio é terrorismo. Tudo que é muçulmano é terrorismo. Tudo que tem uma estética diferente do que a gente está acostumado, digamos assim, tudo que tem uma estética diferente da nossa estética é uma estética ruim, é uma estética inferior, é uma estética de terror. Então, se você estudar muito bem sobre o que é a Palestina, você vai perceber que existem diversos grupos ali. Tem muçulmano, tem cristão, mas existe um outro fator muito importante, o fator estética. O cristão da Palestina não é o mesmo cristão que mora aqui no Brasil. Talvez a fé seja próxima, mas é diferente. Existem diferença. E mesmo quando não há diferença, a ideia de que nós do Ocidente somos muito melhores, somos muito mais avançados, somos superiores, é uma ideia simplista, é uma ideia pequena, mas que consegue fazer com que você ache bacana um monte de civil sendo morto. O Estado de Israel está lutando não contra o Hamas, está lutando contra civis. A maior parte das mortes não é de gente do Hamas. E mesmo se fosse, não se justifica. Deixa eu explicar uma outra coisa pra você, que também é muito importante, e eu vou usar um outro exemplo simplista que vão criticar o exemplo e tal, mas é muito importante para você entender de onde vem essa ideia de que Palestina é o Hamas e Hamas é Palestina. Vamos aqui pro Brasil de novo. Há pouco tempo atrás, aqui no Brasil, as prisões misturavam de tudo quanto é gente. Misturava preso político, misturava gente que assaltou, gente do tráfico, não sei o quê. E aí o Estado não fazia nenhuma questão de fazer uma prisão decente, de fazer uma prisão com divisões, porque essas pessoas dentro da cadeia já fazem divisões entre elas. E aí eu te pergunto, no que isso deu? Haviam guerras internas, até que essas guerras internas que foram causadas pela indiferença do Estado, pela ideia de façam o que vocês quiserem na cadeia, trouxe uma união entre os presos. A união entre os presos foi, portanto, uma consequência do Estado. Se você entende que a indiferença e a não política também é política, você passa a entender que as coisas são consequências. E a grande consequência disso tudo foi a criação de grupos paralelos. Ou seja, se você não entende que quem criou esses grupos paralelos que dominam o Brasil são o próprio Estado brasileiro, então você também não vai entender que quem criou o Hamas é o próprio Estado de Israel. A partir do momento que você tenta tomar espaço de pessoas que já moram ali, é inevitável que os mais diversos grupos vão se inflar contra isso. Independente de estarem certos ou não, independente dos meios que
eles vão utilizar. Eles vão vender pra você de todo modo que eu estou apoiando o Hamas. Porque existe essa associação na cabeça das pessoas de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E não é. Se eles associassem dizendo pra você que todo brasileiro é miliciano, estaria errado. Seria simplismo. Seria algo, no mínimo, preconceituoso. Então, se você entende isso, por que você não entende que existe um genocídio acontecendo em Gaza? Existe um genocídio acontecendo na Palestina. Eles estão matando pessoas inocentes e você está aplaudindo, dizendo, não, é isso mesmo, são bandidos, são terroristas. É urgente a gente mudar essa nossa mentalidade a nível de entender que guerra não se apoia. Nós não estamos apoiando guerra nenhuma. Nós estamos apoiando o fim desse conflito e estamos apoiando que as pessoas têm que morar onde elas já moravam. Ninguém tem que ser expulso de onde morava. E quem expulsou essas pessoas de onde elas moravam? E quem está usando um Estado, está usando um exército para matar essas pessoas? Se você não consegue compreender isso, deixa um comentário aqui e eu vou tentar gravar um vídeo explicando melhor, simplificando mais e mais e mais, para tentar, de alguma forma, fazer com que você entenda que esse tipo de genocídio tem que acabar. Nós temos que defender as pessoas tendo onde morar. Isso não é sobre judeus versus muçulmanos. As pessoas não entendem o que é sionismo e o que é semitismo. Nós somos anti-sionistas. Judeus, muçulmanos e cristãos têm que estar em Israel, juntos, como irmãos, e um Estado verdadeiramente democrático, em que pessoas diferentes possam estar, assim como pessoas da comunidade LGBTQIA+, assim como qualquer outra pessoa. Deixa um comentário, vamos conversar, vamos abrir a mente para ouvir o diferente. Tchauzinho e até a próxima. Palestina livre!